Eu esqueci de contar para vocês do dia que a gente quase que milagrosamente conseguiu um habeas corpus por conta de uma prisão de pensão alimentícia, sem que ele tivesse que pagar o valor da pensão alimentícia. E quem me lembrou disso foi Alexandre Câmara. Vamos lá. No último sábado eu participei de um congresso que teve em Macaé. Dentre os palestrantes, um deles era o Alexandre Câmara sobre a atuação nos tribunais de justiça. E aí, na apresentação dele, ele deu uma dica, que na verdade é uma dica de um colega advogado dele, que eu inclusive me surpreendi bastante de um desembargador incentivar esse tipo de dica. Qual que era a dica desse colega dele? Ele falou: Câmara, todo processo que eu entro, eu peço liminar, independente de qual seja o processo. E na maioria deles, eu torço para que a liminar não seja deferida. Se eu não tiver documento, se eu não tiver embasamento, tudo bem. Eu peço a liminar e eu torço para ela ser deferida. Por quê? Porque a partir desse momento eu vou agravar. E quando eu agravar essa decisão, mesmo que ainda muito no início do processo, talvez uma decisão ali provisória, bem no iniciozinho do processo, antes de ouvir outra parte, eu já sei qual vai ser a prevenção em segunda instância no tribunal desse processo. E por que isso é importante? A partir desse momento, ele já vai preparar o processo para uma atuação em segunda instância. Caso ao final desse processo ele tenha que apelar, ele já sabe quem que vai julgar essa apelação, tá? Então, e aí eu me surpreendi dessa questão do incentivo dele, mesmo sendo desembargador, do incentivo de certa forma tumultuar o tribunal também. Mas é uma decisão que é muito inteligente porque o próprio Câmara reconhece que hoje em dia a primeira instância é um rito praticamente de passagem. Os processos não se resolvem na primeira instância. Então, fatalmente, ou você vai estar insatisfeito com a sentença, ou se você estiver satisfeito, a parte contrária vai recorrer e você vai precisar levar esse processo para o tribunal. E aí essa dica me fez lembrar que, inclusive, nós já utilizamos aqui no escritório uma medida muito parecida. O que acontece? A gente tinha essa execução de pensão alimentícia que já estava sobre o rito da prisão e era um processo que já se estendia há muitos anos, e nós aceitamos começar a representação desse cliente, mesmo essa execução já tendo passado de 6 ou 7 anos, se eu não me engano.